poder estar aqui esta tarde para juntos, como igreja do Senhor, estarmos reunidos para glorificar o nome do nosso Deus, a Ele prestar o nosso culto e render a Ele graças, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antes de nós lermos a palavra de Deus, gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos e, a princípio, agradecer ao nosso Deus pela vida do nosso pastor Isaac, pela oportunidade que nos concede de poder estar aqui trazendo esta palavra para a nossa meditação e lema espiritual. Louvar a Deus pela vida do pastor, a vida do seu servo. Também agradecer pela presença do nosso co-pastor, nosso irmão Zeca. Também saudar o nosso coordenador, nosso irmão Ronaldo, nosso irmão Jocinei. Deus continue abençoando os servos do Senhor. Também saudar todos os nossos companheiros aqui. Que Deus seja louvado pela vida de todos vocês. E também parabenizar a mocidade local pelos seus dias que passaram. Que as vossas vidas sejam para viver para a glória de Deus. Também toda a nossa Almadec. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias, o livro do profeta Malaquias. Vamos ler um texto neste livro, no livro do profeta Malaquias. Nessa oportunidade leremos o capítulo de número 3 e vamos ler a partir do versículo 13. Agradecer a Deus pela vida também do nosso irmão Isaac, que veio. Deus abençoe o servo do Senhor. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo número 13. Quem encontrou, diga amém. Malaquias é o último livro que nós temos no Antigo Testamento. Vamos ler esse texto, capítulo 3 do profeta Malaquias. Leremos a partir do verso 13. Assim nos diz a palavra de Deus: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que proveito temos em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns para os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um tesouro, e naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um pai poupa aquele que lhe serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem pecados serão queimados. O dia vem, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro novo. Pisarei os perversos
com cinzas debaixo dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Também quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Messias, pelo convite. Agradecer também a nossa irmã Aponira. Deus abençoe a serva do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse foi o texto que o Senhor propôs ao meu coração para esse nosso culto essa tarde. De todos os profetas da Bíblia, há alguns profetas que nós desconhecemos. Desconhecemos não que ele esteja distante de nós, é porque às vezes são tão poucos lidos, tão pouco compreendidos. Mas esses textos, quando lido e aplicado de uma maneira devocional, nos cativa, nos leva a pensar o quanto que Deus é importante e tem a fazer por nós e em nós. Nos dias de Malaquias, as coisas não estavam tão bem assim. Ele era um profeta, e diferente dos profetas da Bíblia, Malaquias foi um profeta que profetizou acerca do culto. Vários profetas profetizaram em várias situações e contextos diferentes. Isaías profetizou para as várias nações, a Síria, a Babilônia, o próprio povo de Deus. Nós temos os profetas exercendo os seus ofícios em vários segmentos da sociedade. Mas uma coisa difícil é falar do culto, porque o culto envolve uma pessoa que não vemos, mas que sentimos. O culto envolve uma pessoa que não é igual a mim, a você, ele é Deus. E falar sobre profetizar para a igreja, profetizar acerca do culto, sempre tem seus pesos, sempre tem seus medos. E não foi diferente para Malaquias. O profeta Malaquias viu o que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Há de convir os irmãos que o povo de Deus havia sido transportado para a Babilônia por causa da desobediência deles mesmos. O pago foi o exílio. Todo pecado tem suas consequências, seus males. E o pecado da desobediência de Israel, de prevaricarem contra o nome de Deus, foi ser levado para a Babilônia. E o exílio não foi somente uma deportação, não foi somente passar tempo longe de casa. O exílio feriu a glória do próprio Deus, porque derrubaram os templos, derrubaram o templo, acabaram com a cidade que era a habitação de Deus, Jerusalém. E agora aquela cidade que era chamada de luz do mundo, era uma cidade que estava na ruína. A habitação de Deus, que era o templo, estava derrubado. Jerusalém vai humilhado para a Babilônia, cativo, preso, porque profanaram contra o nome do Senhor. E isso é muito sério. Você pode estar fazendo tudo que desobedece a Deus. Eu disse isso ontem à noite. E você pode pensar: eu não sinto nenhuma dor. Não se preocupe, o juízo de Deus certamente virá. Demorou para Israel, mas eles passaram 70 anos lá presos na Babilônia. Só que eles voltam para casa. Deus, em sua infinita graça, em seu amor indizível, traz de volta Jerusalém e os judeus para novamente congregarem, para estarem juntos. Só que quando eles voltam, parece que ele não aprende. Se você não aprende com seus erros, ninguém mais vai lhe ensinar. Ninguém mais. Se os nossos erros não nos remetem a pensar sobre os nossos atos de desobediência, ninguém nos ensina. Porque uma coisa é errar uma vez,
Outra coisa é continuar errando e não aprender. Jerusalém está de volta. Os templos foram reerguidos, os muros foram levantados, as portas foram fincadas nos seus lugares novamente, através de Esdras, de Neemias e todo aquele trabalho que eles tiveram para reedificar Jerusalém. Só que o povo, quando volta da Babilônia, não aprende. Eles deveriam voltar alegres. O templo novamente estava aberto, as portas da igreja estavam escancaradas. E qual era a motivação que eles deveriam ter? Estar animados, felizes por Deus ter reconstruído novamente e dado a ele uma segunda oportunidade. Mas o que é que acontece? O povo está desanimado. O povo diz assim: para quê? A gente não precisa mais disso. O povo esquece do culto. O povo esquece da vocação que eles eram chamados para fazer. Isso é muito sério, porque não adianta ter o altar, não adianta ter a lenha, se o fogo não acende. Não adianta ter cordeiro para o holocausto, se o fogo não queima esse cordeiro. Não adianta. Você pode ser uma carcaça ambulante, ter paletó, fazer qualquer coisa, mas se o fogo não está dentro, se a máquina não gira, tem alguma coisa errada. E foi assim que estava acontecendo. O povo estava apático, o culto era frio, o coração deles não estava no culto. Eles iam por puro formalismo. Eles estavam vindo para a igreja por pura rotina. Aí Deus disse: eu não me agrado disso. Lê o primeiro capítulo de Malaquias. Eu não me agrado. Você pode cantar, mas se o fogo não queima, se a máquina não gira, pode levantar a mão, mas vocês estão distantes de mim. Aí Deus levanta Malaquias para profetizar. Diz: esse povo está errado, a coisa está funcionando errada. E Deus levanta esse profeta para trazer uma advertência para o povo, para trazer um aviso para o povo. E Malaquias é esse profeta que vai chamar a atenção da nação de Israel para que eles despertem, para que eles novamente fossem reavivados. E pensando nisso, o texto que nós lemos diz o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, e vós dizeis, é o povo que dizia a Deus, inútil é servir a Deus. O que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar nos caminhos do Senhor? Ora, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Irmãos, tem tantas pessoas, e eu quero crer que aqui não, neste momento de culto a Deus não, mas tem tantas pessoas que têm tido um desapego pelas coisas de Deus nesse tempo. Há um desencantamento pelas coisas sagradas. As pessoas estão perdendo o vigor em servir a Deus. Esses dias, um jovem contemporâneo meu, amigo meu, pregava comigo, andava comigo por ciclo de oração. Aí eu disse: nego, tu tem um paletó lá na tua casa? Ele olhou para mim e disse: tenho. Eu tenho um paletó do tempo que eu era besta. Eu disse: como assim? Mas você não pregava? Mas tu não era daquele pregador fervoroso? Ele disse: esse tempo passou. Igreja não tem futuro. Esse negócio de ser obreiro, isso tem futuro não. Sabe o que é que eu quero? Eu quero é passar num concurso.
me estabilizar na vida, eu olhei para eles assim: sabe quantas vezes vai passar? Nenhuma. Não é porque Deus não queira aprovar ele, mas porque aquele que não é fiel no pouco, nunca ele será fiel no muito. Há um desencantamento pelas coisas sagradas. Os olhos estão altivos apenas neste horizonte, e a relação vertical com Deus está sendo perdida. O texto diz assim: de que adianta servir a Deus? De que adianta servir a Deus? Esse negócio de vir para a igreja, de levantar a mão, de profetizar, de falar língua estranha, isso é besteira. Há um desencantamento profundo. Eu vejo muitos jovens que só tem as pedras do altar, a lenha está molhada e o fogo não cai. O coração está vazio, porque eles acham que a vida para servir a Deus é perca de tempo. O texto nos diz assim: servir a Deus é inútil. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: enquanto você está aqui, você não está perdendo nem um segundo da sua vida. Enquanto você está aqui, você não está perdendo tempo. Esse desencantamento precisa ser repreendido em nome de Jesus. Os nossos olhos não precisam estar voltados para esse encantamento que o mundo tem, porque a Bíblia diz que a concupiscência da carne passa. É engano. Oh glória! E se você chegou aqui frio, fraco, abatido, levante sua cabeça, se anime. Eu olhei para aquele jovem e lembrei quando ele pregava. Lá em Taquitinga a gente vê tantos jovens que eram da igreja, que diz assim: é coisa de pastor, igreja é perca de tempo. Que é isso? E essas pessoas pensam exatamente como o versículo 15: e nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Isso aqui é um problema muito sério que a gente não vai resolver aqui agora. Mas aqui tem jovens que dizem assim: eu vou para a igreja todo dia, mas eu não tenho um emprego. Eu vou para a igreja todo dia, mas eu não estou na faculdade. Mas fulano, aquele fulano é um profano, um boca podre, chama palavrão, e porque ele tem as coisas e eu não? Esse negócio de igreja não tem futuro não. Olhe para fulano. Fulano tem 18 anos e já tem carro. Fulano tem 18 anos e já tem uma conta boa no banco. E eu já estou com 25, estou frustrado. Pare, tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. A Bíblia nos ensina assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias e chegue a dizer: não tenho nele prazer. Jovens, eu vos escolhi porque sois forte e a palavra de Deus está em vós, e tendes vencido o maligno. Oh glória! Você não está perdendo o seu tempo. Você não está jogando o seu tempo fora. E quando você olhar para o fulano que está na faculdade, quando você olhar para o seu amigo que tem um carro, que tem uma moto, que passou no concurso, não se preocupe. Teme a Deus. A sua vida está nas mãos de Deus, e o que é seu e ninguém vai tomar. Mas não desencante com as coisas sagradas. Esse desejo de orar, continue com esse desejo de orar.
esse desejo de servir a Jesus, continue com esse desejo de servir a Jesus. Esse desejo de ser pregador, continue com o desejo de ser. O desejo de fazer missões, não tire do seu coração, continue. Sabe por quê? Sabe por quê? O versículo 16 nos ensina: então os que temiam ao Senhor falaram uns para os outros. O Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um tesouro particular. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um pai poupa um filho. No meio desse desencanto que há no mundo, nós somos muito tentados a seguir esta onda. Eu tenho amigos meus que estão vendo o tempo passar na vida dele, e eles pensam exatamente como muitos pensam. Meu Deus. Aí ele diz assim: tá vendo? Beltrano agora é funcionário público. E eu estou perdendo meu tempo na igreja. Eu estou perdendo meu tempo nesse negócio de conjunto, de mocidade. Esse negócio tem futuro não. Aí muitos deles entram por caminhos errados, compram gabaritos de concursos. Meu Deus. Para ter um carro, compra um carro alienado, porque não tem coragem de pegar um carro na concessionária e pagar as parcelas. Que bênção é essa? Que alegria é essa? Mas os que temem a Deus dizem assim: não, as coisas não é assim não. A Bíblia diz assim: os que temiam a Deus olhavam um para os outros e diziam: as coisas não é assim não. Veja o que o texto diz: e o Senhor atentava e os ouvia. Meus queridos irmãos, enquanto o mundo se levanta para tentar inflamar o nosso coração de coisas erradas e de pensamentos negativos para nos tirar da presença de Deus, a gente tem que levantar no mesmo instante e dizer assim: não, eu sirvo a um Deus que me conhece. Eu sou para Ele como um tesouro. Eu sou para Ele como um tesouro. E Ele vai me ajudar. Ele vai ter misericórdia de mim. Ele visitará a minha causa. Por isso eu digo: não siga a multidão que está aí. Levante sua voz ao contrário e diga assim: não, há um Deus no céu. Há um Deus no céu que vela pela minha alma, que conhece os meus sonhos, que sabe os meus pensamentos, e Ele vai me ajudar. Glória a Deus. Meus irmãos, e a Bíblia nos diz assim: como um pai que cuida do filho, que ama o filho, assim o Senhor fará conosco. Seus sonhos, suas motivações, deixe elas de pé. Você não precisa olhar para a prosperidade do ímpio. Você não precisa se avorar em dizer assim: fulano é feliz e eu não. Nunca diga isso, nunca, jamais. Sabe por quê? Porque vereis a diferença entre quem serve a Deus e a quem não serve, entre o justo e o perverso. Quando eu li esse texto antigamente, vereis a diferença entre quem serve a Deus e a quem não serve, eu pensava que a diferença era na roupa. Vereis a diferença
entre o crente e o profano é a roupa, é o cabelo. Eu pensei que a diferença era essa, mas a diferença não é essa. A diferença é no futuro. A diferença é naquele grande dia. Naquele grande dia que o Senhor marcou. Haverá um dia que Deus irá julgar todas as nações. Aí vocês vão ver a diferença entre quem serve e quem não serve. Como é que vai ser esse dia? Como é que vai ser esse dia? O texto diz: este dia será como? Como o quê? Fogo. A gente é pentecostal, gosta do fogo, mas o fogo tudo purifica. Alamanugia, Sabaiotegia. O fogo tudo limpa. O fogo tudo transforma. Oh glória! E esse dia será como fogo. E você vai ver. Você vai ver. O bonitinho que era pedante, que andava no carro com paredão, sendo julgado. E você que vinha para a igreja dobrar seus joelhos, o Senhor dizer: você é meu. Você é meu. Aleluia. Esse dia será como fogo. E o texto nos diz assim, versículo 1 do capítulo 4: pois eis que vem o dia e arde como fogo. Todos quem é que vai para esse dia do fogo? Os soberbos. Aquele boizinho que você sentia inveja dele. Não tenha isso no seu coração não. Que o carro dele ficava pum, pum, pum. Continue vindo para a igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aquela menina que andava com os tamancos altos e você dizia assim: ah, como eu queria ter um daquele. Venha com seu cabelo de pitó, a sua sandália havaiana, e venha para a casa do Senhor com alegria. Inveja do ímpio, nem olhe para a sua prosperidade, porque eles são como a flor do campo, são bonitas, tem um belo cheiro, mas vem o sol e queima aquela flor, e de meio-dia ela não é mais nada. Mas você é um carvalho de justiça. Você é como uma sucupira que o cupim não rói, e você está aqui dando glória a Deus. Este dia vem como fogo. Você olha para o seu coleguinha na faculdade e diz assim: mas eu queria ter um celular desse. Mas eu queria ter um tablet daquele. Mas eu queria ir para aquele restaurante que ele ia. Esse dia como fogo, em que os soberbos serão queimados. Serão queimados. E os salvos? E os salvos? Onde estarão os salvos? Vinde bendito do meu Pai. Aleluia. O direito é teu. Ninguém toma, o direito é teu. Entre. Os ímpios serão queimados com a sua riqueza, com a sua fama, com os seus tesouros. E os crentes
gozarão eternamente da presença de Deus. Meu Deus, se prepare para esse dia. Brevemente acontecerá. Cristo voltará. Jesus, o povo é teu, Senhor. Nós somos a tua noiva. Aleluia. O texto continua dizendo: mas para vós outros, eu sou o primeiro. Cadê o restante? Mas para vós outros, para os que temem ao meu nome, nascerá o sol da justiça. Porque não é fogo. Obrigado, meu irmão. Mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Isso aqui é meio clássico. Porque para os ímpios tem fogo, e porque para os salvos tem sol. Por quê? Porque os ímpios foram criados para o dia do juízo, mas os salvos nascerá o sol. O sol tudo clareia. Essa madrugada escura que você está passando, esse sentimento de inferioridade, acabe! O sol brilhará. Mas para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E vocês sairão e saltarão como um bezerro solto nas estribeiras. O profeta aqui usa uma figura de linguagem de um bezerro novo. Eu acredito aqui que todo mundo sabe como é que um bezerro novo pula, né? Se alegra, ele vai lá, toma o seu alimento, daqui a pouco está pulando. Ninguém domina ele. Sabe por quê? Oh, meu Deus. Por isso que levante sua cabeça. Não fique triste não, se anime. Vai chegar um dia de você rir. Se não for aqui, será na eternidade. Mas você vai ficar rindo. Cristo virá estabelecer o seu reino, e para os salvos, eles irão gozar eternamente de alegria. O que você não